A gente não pode amar mais um carro, amar mais uma moto, amar mais uma casa do que o nosso próprio Deus, né? Porque Ele é o dono da prata, né? Do ouro e da prata, e Ele pode tudo. Ele pode todas Verdade. as coisas. Se hoje Ele quiser tirar da gente, Ele tira, e se hoje Ele quiser dar também, né? Ele dá. Sim, E o nosso verdade. Deus, né? Graças a Deus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem nos guiado. O Senhor tem nos levantado. O Senhor tem nos dado graça. Abençoa cada participante desse devocional desse dia, Senhor, porque eles têm compromisso contigo, Pai. Eles têm propósito contigo. E eles querem mais de ti, Senhor. Eles querem saber a respeito da tua palavra, dos teus ensinamentos, tudo que houve no passado, para que sirva para nós no presente. Abençoa cada participante. Quero pedir em especial pela minha irmã Marinete, Senhor. O Senhor esteja cuidando dela, Senhor, do coração dela. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. Tudo está em tuas mãos. O Senhor criou, o Senhor desenvolveu, o Senhor tratou. Então, Senhor, abençoa ela, Pai. Restaura a saúde dela. Coloca nela, Senhor, a confiança que ela precisa, Pai. Abençoa também o pai do Fábio, o Senhor lá. Abençoa ele, Senhor. Abençoa a vida dele. Abençoa a saúde dele, Senhor. Abençoa o pai que está participando diariamente, devocional, Senhor. Sei com ele por onde quer que ele andar, Senhor. Abençoa o Fábio, a sua esposa, seus filhos. Abençoa todos os participantes. Abençoa também aqueles que vão ver depois, Senhor. A Tamires, a Ruth, a dona Lucinha lá em Portugal, meu filho James lá na Austrália. Abençoa também, Senhor, o Jurandir que está viajando por aí, o Lucas, todos aqueles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 26, versículo 1. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul da ponta de uma cortina na extremidade da juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. E farás laçado azul na porta de uma cortina na extremidade da juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses os colchetes as cortinas, uma com a outra. E será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas os fará. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida.
E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que ela seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E o côvado de uma banda e o outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de uma e de outra banda para cobri-lo. Farás também a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, as 2 bases debaixo da outra tábua. E o outro lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas do lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então, levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que se foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido com querubins, de obra-prima se fará. E o porás sobre o quarto, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seu colchete serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo das colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu.
E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E o porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo. Para o sul, e para a mesa porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro. Seus colchetes serão de ouro. Far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, foi muito trabalho, hein? Não foi fácil fazer essa arca, não. Não foi fácil, não. Foi tudo bem tramado, tudo bem elaborado, tudo bem medido, tudo bem explicado para que seja feito de acordo como Deus quer. Como foi mostrado a Moisés no monte. Ele viu essa arca no monte. E Deus pediu que ele fizesse igual. Então, é um caso, meu irmão, que Deus, ele quer as coisas certinhas, viu, meu irmão? Ele, não posso dizer que Deus é exigente, não. Ele é primordial, né? E quem somos nós, né? Eu, eu vou deixar para você falar alguma coisa a respeito aí que você viu aí, que você deve ter visto aí. E depois eu vou ler aqui os versículos que essa palavra me leva para a gente estar relacionando aí o que Deus vai mostrar para nós nessa palavra. Amém? É um texto bem técnico, né? Um capítulo, estava lendo que é um capítulo que traz bastante detalhes, né? Esses próximos capítulos agora, sobre medidas, sobre como Deus quer, né, que o tabernáculo seja, né, construído. E a tradução de tabernáculo é, é a morada de Deus, né? A morada do Senhor. Então Deus veio, né, morar entre os homens, né? E, e a palavra diz que tinha uma nuvem que ficava em cima do tabernáculo. Quando aquela nuvem ela se movia, era a hora de desmontar o tabernáculo e seguir a nuvem. Então, e quando a nuvem parava, eles montavam de novo o tabernáculo. Então Deus ia guiando, né, o povo dele, ali, né? Aqui a gente está falando da saída do Egito, foram quase 2 milhões de pessoas que saíram ali do Egito com eles, né? 2 milhões do povo de Israel ali caminhando com eles. E esse tabernáculo aqui, ele foi montado, foi construído, a gente vai ver nos capítulos lá na frente. Primeira vez que ele foi colocado em pé, quando, né, Deus pediu para autorizou eles montarem, foi quase exatamente um ano depois que eles tinham saído do Egito, que era o primeiro dia do ano, né, no calendário hebraico. É, Isso quase um ano depois que eles tinham saído lá do Egito, lá, né? Aqui nesses capítulos vai falando como é que ele quer que faz, né? Então, farás, né? Tudo é futuro, né? Então, Deus explicando para Moisés, né? E vai chegar uma hora que ele vai falar, agora faça, né?
Então aqui, primeiramente, Deus vem instruindo, né, como ele quer que faça, né? Aqui, então, aqui no capítulo anterior, ele já falou sobre a arca, né? Depois ele falou sobre o propiciatório, né, que fica em cima da arca. Falou sobre a mesa com os pães. Falou do, né, do candelabro, né, que traz a luz ali, né, que ilumina, né, que é uma peça só de ouro. Agora ele vem falar das cortinas, né? Como é que ele quer que faça as cortinas internas ali, né? Ele fala da cobertura, né, de peles e as tábuas. Agora, uma coisa interessante para a gente notar também é que a parte externa, né, a parte interna ela era muito bonita, tinha muita beleza, tinha muito ouro, muito brilho. A parte interna tinha muito revestimento de ouro, né? Tinha muito a própria arca em si, né? Os bordados que tinham na parte interna, né? E tudo aquilo foi feito com as ofertas ali do povo, né? O povo foi ofertando, ofertando e eles foram tirando, né, as coisas, né, mais preciosas ali que foram doadas pelo povo do Egito, né? Na hora que eles foram sair de lá, do Egito, né? Se a gente se lembrar no último dia, muitos trouxeram, né, ofertas, os vizinhos trouxeram ofertas para eles poderem ir embora, né? De ouro, tecido e tudo mais, né? E isso foi ofertado, né, a Deus no capítulo anterior, né? Foi ofertado a Deus conforme, né, o coração, né, de cada um. E com tudo aquilo eles, né, fizeram tudo, né, toda essa montaram todo o tabernáculo conforme, né, Deus tinha falado. Mas se a gente observar a parte interna, ela traz muita beleza, mas a parte externa, ela vai trazendo mais simplicidade, né? Por fora, a cobertura né, que são de peles e tábuas, né? Ela traz mais simplicidade, mas porém ela é mais forte, né? Ela traz mais proteção, protege mais do tempo, né? Dos ventos ali, né? Do deserto e tudo mais, né? E outra coisa também é que ela não é fixa, né? Tudo é móvel, né? Tudo é móvel. Agora a gente vê, né? Estavam no deserto, né? Como é que eles vão fazer tudo isso aqui no deserto, né? Parece que a única árvore que tinha ali mesmo era essa da acácia, que não era um tronco que ninguém dava muito valor para ele, não. Mas parece que ele era um tronco que ele não tinha praga, não tinha nada que comia aquele tronco. Ele era um tronco realmente que resistia ao tempo, né? Então os homens forjaram tudo aquilo ali, né? Foram, né, forjando essas madeiras, muitas madeiras, né? Era muita coisa para ser carregado. Só que eles tinham muita gente com eles também. Muita gente com eles também. É, pois talvez a gente vai ver lá na frente, mas eu sei que na palavra acho que não fala, mas eu estava vendo o material ontem. E uma das questões era de como é que eles carregavam a arca, sendo que o homem não podia, né? Não era qualquer homem que podia se aproximar da arca, né? Só o sumo sacerdote podia. Então eles estavam falando justamente essa cobertura, onde ela ficava em cima da arca, né? Ela era desmontada pela lateral e baixava aquela tenda, ela baixava sobre a arca. E aí ela ficava, né, os homens não conseguiam enxergar, só ficavam né, os troncos ali para eles carregarem a arca sem precisar ter, né, acesso a ela. Muito curioso, né? Muito curioso todo o detalhe de como foi feito e a beleza de tudo isso, né? Outra coisa também é que ela era totalmente fechada, né? Ela era totalmente coberta, né? Então você vê que ela era muito larga. Eu estava até fazendo as medidas aqui. É muito pano, né? Um côvado tem meio metro, mais ou menos. São 45 centímetros. Para eles medirem um côvado, é da distância do cotovelo até a ponta do dedo do homem, né? Dava mais ou menos uns 45, 48 centímetros. Então, a gente vê aqui que eram, né, medidas bem, né? E essa cobertura, por exemplo, ela não chegava, parece que ela entrava na parte de cima do tabernáculo ali e deixava ela, né, ela cair pela lateral e ela era presa também com essas, né, peles de animais aqui e tal.
E a única luz que ficava dentro do tabernáculo é o que vinha do candelabro. Ele era o único a única fonte de luz ali que era realmente a luz de Deus ali, né, emergindo ali naquele, né? E maravilha, né? É, a gente falou dos detalhes do candelabro ontem, né? E aí aqui nessa parte mais aqui final do capítulo aqui fala do véu, né? Esse é, era o véu que dava acesso à arca, né? Então eles entravam, né, na parte ali dos santos ali, onde ficava a primeira parte do tabernáculo, onde eles tinham acesso ao candelabro, à mesa, né? Tinha também a gente não falou dessa parte ainda, mas tem o incenso ali, onde eles acendem o incenso também, que ainda não foi descrito aqui. E aí vinha esse véu, né? Esse véu que, que dentro desse véu ficava a arca, né? A arca. E só tinha acesso ali o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote passava por esse véu, né? Passava através desse véu. É isso aí. Aqui, o Fábio, na minha Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 8 e 9, relata tudo a respeito desse capítulo. Se você me permitir, eu vou ler aqui para nós, Também? para que a gente possa compreender melhor, né? No versículo 8, ele começa falando: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto. Está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração os escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo o novo concerto. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Ora, também o primeiro tinha ordenanças do culto divino e em santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, e oferecia por si mesmo, pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando a consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Pois bem, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificarás as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso, e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário, e que intervém a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lá purpureia e sope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do mistério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes com o sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fará
Não, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Esses dois capítulos aqui, eles dão uma definição do que aconteceu lá atrás, né? Em todo esse capítulo que a gente vem lendo aí do Êxodo 26, 24, 25, porque o ser humano, você sabe que quando Moisés subiu lá e ficou 40 dias e 40 noites, o povo já se corrompeu lá embaixo, a tal ponto que Deus o queria desti-los. Mas Moisés agiu como Jesus. Ele intercedeu pelo povo. Ele intercedeu pelo povo e Deus ouviu a oração de Moisés e não destruiu aquele povo. Mas só que Deus falou, eles não vão entrar na terra prometida. Os filhos deles sim, mas eles não entraram. Só entrou só dois. Só Josué e Caleb, porque tinha o espírito diferenciado, né? Mas eles não entraram. Aquele povo não entrou, porque murmurava muito. Era um povo rebelde. Era um povo de inconstante. Então Deus pediu para que eles fizessem essa arca com todos esses detalhes para que eles pudessem entender a perfeição de Deus. Não foi fácil. Como você mesmo explicou aí, Fábio. No deserto, você fazer tudo isso que Deus pediu aqui era um preço bastante alto, né? A ser pago. Mas era Deus que estava pedindo, né? E era necessário ser feito. Dou Eles oportunidade para vocês falarem mais alguma coisa? estavam sendo forjados, né? O povo estava sendo forjado, né? Em obediência, né? Então, imagina, né? O primeiro contato ali deles com Deus, né? E Deus veio habitar com eles, né? E não podia ser de qualquer forma, né? Não. E a única forma do povo se aproximar deles era criando realmente um ambiente, né? Um ambiente limpo, né? Perfeito. Purificado para que Deus pudesse habitar, né? Santificado. É um pouquinho complicado, né, esses capítulos aqui, para poder, só pesquisando mesmo, né, para a gente poder entender. Mas o senhor falou aí da questão que, no final aízinho que o senhor falou, que era um pouquinho difícil, né, conseguir essas coisas que Deus ele estava pedindo ali, né? Mas eu me recordei que quando o povo saiu do Egito, né, Deus falou para que eles pedissem, né? Ou não sei se foi que Deus mandou eles pedir, ou eles próprios receberam presentes, né, dos egípcios, que foram ouro, foram vestes. Então, eles já tinham essas coisas, né, guardadas, eles tinham, e Deus não deixou que nada se acabasse, né? A palavra diz que nada se acabou, nem a sandália dos pés e nem as vestes, nesse tempo que eles ficaram no deserto. Então, eles tinham essas coisas boas. E, às vezes, a gente até se apega muito, né? A essas coisas do mundo. Mas Deus, ele Sim. queria tudo que fosse de melhor deles. Né? Deus pediu tudo que tinha de melhor. A gente pode até achar, foi material. Mas Deus não queria nada que fosse uma coisa
sabe, em vão, assim. Ele queria tudo que eles tivessem de melhor, que eles achavam que era o melhor, né? Que foram os melhores tecidos, as melhores argolas, tudo que tinha ali de melhor era o que Deus queria para ele. Porque Deus queria o lugar dele, né? Bonito, ornamentado, do jeitinho que ele gostaria. Então, e quando Deus pede alguma coisa para a gente, né, a gente tem que fazer. A gente É não verdade. pode amar mais as coisas materiais do que o nosso Deus, né? A gente não pode amar mais um carro, amar mais uma moto, amar mais uma casa do que o nosso próprio Deus, né? Porque Ele é o dono da prata, né? Do ouro e da prata, e Ele pode tudo. Ele É pode todas verdade. as. Se hoje Ele quiser tirar da gente, Ele tira, e se hoje Ele quiser dar também, né? Ele dá. Sim, E o nosso verdade. Deus, né? Graças a Deus. Amém. Ótimo, Tamires. Bem colocado, filha. Deus te abençoe, viu? Amém. Tchau. É ali que você comentou, é, em Êxodo 11 fala que, né, fala agora aos ouvidos do povo, Deus falando para Moisés, né, que cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher, sua vizinha, objeto de prata e de ouro. Aí no versículo depois, os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Israel e pediram aos egípcios. E aí depois, um pouquinho mais à frente, e o Senhor fez com que o povo achasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam, e assim despojaram os egípcios. Hum, É isso aí. Maravilha. E também, tá vendo como Deus falou? Deus já sabia lá na frente como é que eles iam usar, né? As coisas, o que eles iam precisar para fazer o tabernáculo. Então Deus coloca tudo certinho no momento certo, né? E na hora certa. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor Cristo, obrigado, meu Pai amado, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, obrigado, Pai, por habitar nos nossos corações, Senhor, obrigado, Pai, continue nos renovando, Senhor, continue, Pai, rasgando esse véu, Pai, dos nossos olhos, Pai, que nós possamos, Pai, enxergar, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, que nós possamos reconhecer os nossos erros, Pai, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos lapidando, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor. Trazendo, Pai, a verdade, Senhor, para os nossos olhos, Pai, que a nossa alma seja transformada, Senhor, cada vez mais, Pai. E que o Senhor continue nos curando, Pai, de todo mal, Senhor, nos curando e nos protegendo, Senhor, nos guardando, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Continue protegendo, Senhor, colocando, Pai, sobre o seu manto sagrado, Senhor. Trazendo, Pai, revelação daquilo, Pai, que nós precisamos aprender, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, sermos seus servos, Pai, e aceitarmos, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai. Aceitarmos, Pai, conforme a sua vontade, Pai, e que a nossa fé, Pai, seja cada vez mais reforçada, Pai. E que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, acreditar, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as graças, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos cada vez mais próximos de Ti, Senhor Jesus. Que nada, Pai, nada venha, Pai, nos afastar de Ti, Senhor. Que caia por terra, Pai, toda incredulidade, Pai, que caia por terra, Pai, todo mal, Pai, todo mal que queira se afligir, queira se aproximar de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de reconhecermos, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Obrigado por estarmos aqui estudando a Sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, um apoiando o outro, Senhor, nos forjando, Pai, suportando, Pai. Gratidão, Pai, gratidão pela essa amizade que nós temos aqui, Pai. Gratidão, Pai, pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor continue protegendo, Pai, a casa do seu Mário, Senhor. Que o Senhor faça, Pai, o mover ali, Pai. Obrigado, Senhor, pelo coração dele, Senhor. Obrigado, Pai, pelo mover que o Senhor tem feito sobre aquela família, Senhor. Gratidão, Pai, que o Senhor continue lapidando, Pai, transformando conforme a sua vontade, Senhor. Toma conta do meu irmão Caio, Senhor. Olhe pelo dia dele, Senhor, pela semana dele, Pai. Continue derramando a sua graça sobre a vida dele, Pai, sobre a vida da Tamires, Senhor. Cuida da filha dela, Pai, da casa dela, Senhor. Traga bênçãos sobre a vida dela, Senhor Jesus. De cada irmão, Pai, da Ruth, do James, Senhor, do Jurandir, de tantos outros, Pai.
Obrigado, Senhor. Toma conta, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando para Ele pregar. te Joga na parede. Estão querendo ser big. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.